partir do versículo 18. Amém? Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entregou Jesus e pegou-lhe. Cuidado, Maria. E chegando Jesus à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E disseram-se dele, e riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Senhor Jesus, eu te peço, Pai amado, neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor venha usar meus lábios, ó Pai. Senhor Jesus, eu estou falando da Tua palavra, Senhor Jesus, eu estou aqui profetizando a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa penetrar no mais profundo dos corações. Senhor Jesus, que a Tua palavra, meu Pai, venha quebrar toda barreira, toda dureza, Senhor, de corações, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, que esta palavra, Pai, que ela venha, meu Deus, tocar profundamente, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, neste momento também, Pai, eu quero repreender todo o mal, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, todo levante maligno, Senhor. Senhor Jesus, toda obra das trevas que vem, Senhor Jesus, para impedir que a Tua palavra, meu Deus, penetre os corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra demoníaca. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo toda obra maligna na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus de poder e Deus de glória, só opera com poder, ó Pai. Meu Deus, abra meu entendimento, Pai, use meus lábios, ó Deus amado. Senhor Jesus, eu não tenho nada para passar para a Tua igreja, sou dependente de Ti, ó Pai. Meu Deus, que seja o Senhor a falar, que não venha nada de mim, Senhor, mas que o Senhor, meu Deus, venha trazer a revelação da Tua palavra, e que a Tua palavra venha tocar em cada coração, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Todo mundo com a Bíblia? Irmãos, Jesus, ele estava em Cafarnaum. Antes de estar em Cafarnaum, ele esteve em Decápolis. Em Decápolis, ele expulsou o demônio, aquele homem endemoniado, o demoniado de Gadara, né, que a Bíblia fala que havia uma legião de demônios operando naquele homem. Jesus tinha ido lá, Jesus expulsou aqueles demônios. Jesus foi convidado por aquele povo para se retirar daquele lugar. Jesus se retirou, Jesus volta para Cafarnaum. Nesse período em Cafarnaum, Jesus vai chamar Mateus, o cobrador de tributos, o publicano, um chamado bonito, né? Ele olha para Mateus e fala: Mateus,
Aliás, ele passa por Mateus. Mateus está trabalhando, bom salário, ganhava muito bem, talvez hoje uns 50, 60 mil. Ele passa por Mateus e diz: siga-me. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não disse: olha, meu emprego, eu não posso abrir mão do meu emprego. Não, ele simplesmente levantou e ele foi seguir a Jesus. Depois Jesus vai falar a respeito do jejum. Eu expliquei aqui para a igreja a respeito do jejum, que os irmãos que vêm no estudo, né, sobre o vinho novo. Mas agora, Jesus estando ali, a Bíblia diz que um homem, um oficial, ele chega até Jesus, porque a filha dele, no texto que está dizendo, que ele diz que a minha filha faleceu agora mesmo. Mas ele disse: vem, impõe a tua mão e ela viverá. Irmãos, eu quero dizer para a igreja, que ninguém vem ao Senhor Jesus se não for pelo chamado dele. É Jesus quem chama, irmão. É Jesus quem chama. É Jesus quem escolhe. Não é o homem. Eu sempre digo para a igreja: o homem não tem a capacidade de adorar ao Senhor, de crer que Jesus é Deus, se não for pelo Espírito Santo dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence o homem. É o Espírito Santo que opera na vida do homem. Eu não tenho dúvidas, irmão, nenhuma dúvida, que esse homem, ele foi até Jesus porque o Espírito Santo o levou. Às vezes uma pessoa diante de uma tragédia, ela pode seguir dois caminhos. Muitas pessoas, por exemplo, diante de uma situação, ela vai para um terreiro de macumba, ela vai para a feitiçaria. Muita gente, diante de uma situação, vai para o espiritismo, irmão. Mas aqui nós estamos vendo este homem, diante de uma adversidade. Ele não era um cristão, ele não era um seguidor de Jesus, mas ele vai até Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus poderia fazer um milagre. Amém, Eliane? Jesus podia fazer um milagre. Jesus pode fazer um milagre. Eu tinha 14 anos de idade. Eu fui um adolescente, assim, que eu costumava dizer que eu não apanhei. Eu falava para minha mãe: eu não apanhei o suficiente. Deveria ter apanhado, né? Lembrando que ninguém que apanha fica traumatizado. Só esse pessoal de hoje que acha que não pode corrigir filho, porque o filho fica com traumas. Todos nós aqui, eu creio que apanhamos e ninguém ficou traumatizado. Mas eu nasci dentro de um lar cristão. Eu ouvia minha mãe falar de Jesus, eu ouvia minha mãe orar. E eu me lembro que eu tinha 14 anos e eu tinha uma hérnia inguinal do lado esquerdo. E eu fui no médico, que estava grande. O médico me examinou, falou: essa hérnia aqui do lado esquerdo está grande, nós vamos ter que operar aqui. E ele examinou do lado direito e falou: do lado direito também tem outra hérnia. Daqui a 6 meses, depois dessa cirurgia, você vai voltar e nós vamos fazer uma nova cirurgia. E eu fiz essa cirurgia em 82, era 14 horas mais ou menos. E eu fui para a sala de cirurgia, fiz aquela cirurgia. Me lembro que foi aquela anestesia hack, aquela agulha desse tamanho, e aquilo me deixou com muito medo. E eu saí dali e eu falei: eu vou orar, Jesus pode me curar. Irmãos, e eu não era crente, não conhecia Jesus, mas eu orei, mas eu busquei o Senhor. Passou 6 meses, eu voltei no médico, e o médico que tinha me operado me examinou, e ele falou: você não tem nada, você não tem hérnia. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. O nosso Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele salva, Ele muda todas as coisas, Ele tem um controle absoluto. Sabe por que eu orei? Porque eu cria que Jesus podia fazer isso. Sabe por que você está aqui? Porque você crê
que o Senhor Jesus pode fazer o impossível. Este homem, ele creu. Diante da adversidade, ele vai até Jesus, porque o único que poderia dar vida à filha dele, que havia falecido, era Jesus. E logicamente, irmão, toda vez que nós vamos até Jesus, jamais o Senhor Jesus vai nos deixar de qualquer maneira. Jamais alguém que ajoelha e clama pelo Senhor Jesus vai ficar sem resposta. Está passando por luta? Entra no teu quarto, ajoelha no teu particular e clama pelo Senhor Jesus, e Ele vai te responder. Ele vai te responder. Às vezes você fala: mas pastor, eu estou orando aí há 10 dias, 15 dias, não acontece nada. Irmãos, muitas vezes a gente começa a orar, a gente começa a clamar a Deus. Irmãos, batalhas são travadas nos céus, nos ares, irmãos, de maneira que o anjo do Senhor, eles têm que travar batalha para trazer a bênção que nós temos pedido ao Senhor. Não é isso que diz a palavra lá em Daniel? Daniel não fala exatamente disso? Quando o povo estava passando 70 anos, que Jeremias tinha profetizado que o povo iria sair do cativeiro da Babilônia, estava passando 70 anos, não acontecia nada. A Bíblia diz que Daniel foi orar, e quando ele foi orar, o Senhor vem trazer a resposta depois. Por quê? Muitas vezes a resposta não chega naquele momento. Jesus, ele foi, e agora a Bíblia diz que nesse caminho ele vai encontrar uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu quero fazer algumas abordagens a respeito dessa mulher, o que diz a palavra de Deus, para nós compreendermos o que está nesse texto, o que está implícito nesse texto aqui, e que muitas vezes a gente não percebe. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Era uma situação um pouco difícil, certamente, né? Eu imagino uma mulher numa situação dessa, ela devia ter um problema de anemia muito profunda, porque havia uma perca de sangue. Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 22, 5:22, a gente vai ver alguns detalhes a respeito dessa mulher, que vai dizer assim, a partir do versículo, Marcos 5, a partir do versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então a palavra de Deus está dizendo aqui nesse texto, que esta mulher, ela padecia de uma enfermidade, e que a medicina, ela não conseguiu talvez descobrir o problema, ela não conseguiu resolver o problema dessa mulher. O texto diz que ela gastou o dinheiro que ela tinha, mas ela não tinha resolvido o seu problema. Aí ontem eu estava conversando com os irmãos e a gente abordou um determinado tema. Porque, irmãos, veja só, os médicos são instrumento de Deus. Amém? Eles são instrumento de Deus. O médico, Deus usa o médico, seja através do remédio. Deus, ele tem a maneira dele agir. O Senhor Deus, ele pode curar uma pessoa instantaneamente do câncer, ou Deus pode usar muitas vezes o tratamento. Deus, ele não é menos nem mais Deus por causa disso. Eu não sirvo ao Senhor Jesus porque eu preciso de algo e eu daquilo. Não, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Se eu tiver com enfermidade, isso não vai mexer em nada na minha vida com o Senhor. Isso não vai alterar nada. Ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Não é porque eu não recebi um milagre, algo que eu pedi ao Senhor, que Ele vai deixar de ser Deus na minha vida, de maneira alguma. Se eu coloco uma condição para que o Senhor opere na minha vida, para que eu sirva Ele, irmão, nós já estamos no lado errado, estamos errando completamente. Essa mulher, ela acabou o dinheiro, e ela foi então até Jesus. Ninguém, como eu disse, vai até Jesus se não for pelo Espírito Santo. Somente Deus leva o homem até Jesus. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Ela vai até Jesus. Agora,
como eu disse, irmãos, ela gastou o dinheiro dela e ela não encontrou a cura. Duas coisas a gente pode observar à luz da palavra de Deus, que pode suceder na vida de uma pessoa que tem enfermidade. Muitas vezes uma pessoa, ela é acometida por uma enfermidade, porque todos nós somos sujeitos a uma enfermidade. O crente, o cristão, ele fica doente, né? O cristão fica doente, o cristão morre, correto? O cristão morre também, morre de câncer, morre, tem infarto. Não é só o ímpio que tem infarto, não é só o ímpio que morre de câncer, o cristão também morre, todo mundo fica doente. Eu sempre digo que a diferença é como nós passamos pela adversidade. O ímpio passa pela adversidade muitas vezes gritando, desesperado. O crente, ele passa pela adversidade orando. A Eliane teve câncer, a Eliane era uma paz. A nossa irmã Vilma também teve câncer. Estávamos orando, intercedendo, clamando a Deus. Esse é o procedimento dos que creem. Eles vão até Jesus, por quê? Porque eles sabem que Jesus é o que pode curar, se essa for a vontade dele. Mas a Bíblia também fala, irmão, que tem uma casta de demônios. A Bíblia fala também de demônios que causam enfermidade. Vamos dar uma lida em Lucas capítulo 13, só para os irmãos verem. Ou seja, eu estou fundamentando totalmente isso que eu estou falando na palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Então nós temos que entender que nem toda enfermidade, ela é uma enfermidade qualquer. Ela pode ter origem maligna. Olha o que diz a palavra. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. E ensinava no sábado numa da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha um espírito de enfermidade. Irmãos, nós aqui na igreja, nós não utilizamos os nomes que são utilizados nos terreiros, por exemplo, aquele nome que é dado àquelas entidades malignas. Nós não trazemos isso para dentro da igreja, nós nem referimos a estes nomes dentro da igreja. Por quê? Porque nós nos atentamos à palavra do Senhor. A Bíblia não diz nenhum desses nomes, mas a Bíblia fala a respeito de castas, né? A Bíblia, por exemplo, fala de espírito de enfermidade. A Bíblia fala de espírito de luxúria, que não é luxo, mas é imoralidade, né? Esse demônio que opera na área de imoralidade, seja pornografia, seja adultério, fornicação, toda essa ação demoníaca, certamente os demônios, eles têm contemplado, eles participam usando as pessoas. A Bíblia também fala de espíritos familiares, são demônios que acompanham famílias, irmãos. Vocês sabiam disso? Tem demônios que acompanham famílias, acompanha o bisavô, acompanha o pai, os netos, e esse demônio ele vem agindo. A Bíblia fala também deles. E a Bíblia fala, logicamente, de espírito de enfermidade. E muitas vezes, quando o espírito de enfermidade ele começa a operar, uma das características para nós observarmos a atuação dele é exatamente porque não se tem uma causa. A pessoa vai ao médico, faz todos os exames e não acha uma causa aparente, tem nada, mas a pessoa continua enferma, continua com problema. Por quê? Muitas vezes é um espírito demoníaco que está atuando, está agindo na vida da pessoa. Eu posso conjecturar, tá? O que é conjecturar? É uma hipótese. Eu posso levantar uma hipótese, desde que essa hipótese ela não seja uma heresia, porque não adianta eu levantar hipóteses para justificar aquilo que a Bíblia não diz, porque isso é pecado, irmão. Mas eu posso falar que essa mulher, ela poderia ser vítima de um espírito de enfermidade, de um demônio que atua nessa área. Por quê? Porque ela foi ao médico, ela esteve ao médico e não encontrou uma causa, não resolveu o problema dela. Poderia ser um espírito de enfermidade? Poderia ser um espírito de enfermidade. E o que essa mulher vai fazer? Essa mulher vai até Jesus, e aí eu já vejo a ação do Espírito Santo de Deus operando na vida dela.
Olha o que diz João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, a respeito daqueles que são chamados pelo Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 22, para os irmãos entenderem aqui o contexto. Evangelho de João capítulo 10, versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes. Por que é que eles não creram? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Logicamente que o Senhor já estava movendo no coração dessa mulher. É verdade, o Senhor já estava movendo, e o Espírito Santo de Deus colocou no coração dessa mulher a fé para reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E a Bíblia diz que ela vai tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Ela toca na orla das vestes. Só um outro detalhe, irmão. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue como ela tinha. Essa mulher, dentro da lei judaica, dentro do judaísmo, ela era considerada impura. Ou seja, ela não poderia estar no meio da multidão, no meio das pessoas. E isso poderia ter consequência para ela. Mas ela não olhou a circunstância, ela não olhou a situação. Ela simplesmente foi e tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sentiu quando aquela mulher tocou na orla das suas vestes. A Bíblia no versículo 22 de Mateus 9, 22 diz assim: e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Irmão, a fé não curou, a fé salvou. Nunca nós vamos observar, ler na Bíblia que a fé curou. Nunca está escrito, a fé não cura ninguém. A fé, ela salva. A fé, ela salva. Agora, irmãos, ontem eu estava conversando com os irmãos e mostrando o que é salvação. Nós somos salvos, correto, Juninho? Nós somos salvos. Mas o que é salvação? O que vocês entendem por salvação? Eu sou salvo? Mas o que é salvação? Irmãos, salvação significa literalmente a palavra libertação. Um indivíduo salvo é um indivíduo liberto. Olha a tua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, para nós entendermos bem o que significa, entender o texto que diz a respeito de salvação. Efésios capítulo 2, e nós vamos entender bem o que significa ser salvo. O que é um homem salvo? Olha o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou. A palavra está dizendo que o Senhor, Ele nos deu vida, estando nós mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. É dessa maneira que nós vivíamos, irmão. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós olhamos para o mundo perdido, para essas pessoas que não têm Jesus, para os ímpios, e nós éramos semelhantes a eles. É dessa maneira que nós agíamos, no pecado, no engano, né? E a Bíblia diz também que nós éramos guiados segundo o príncipe da potestade do ar. O homem sem Deus, ele é dominado por Satanás e os demônios, irmãos. O homem sem Deus é um instrumento de Satanás. A Bíblia está dizendo aqui, e ele diz mais:
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É dessa maneira que nós agíamos, né? Fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí aqui começa algo interessante, que vai falar a respeito da salvação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós estávamos ainda em pecado, vivendo no pecado. O que o Senhor Jesus fez? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Pastor, o que é graça? É favor imerecido. Eu vivia no pecado, como milhões de pessoas estão vivendo neste momento no pecado. Mas, irmãos, o Senhor escolheu nos abençoar. Ele nos escolheu nos salvar. Não é todo mundo que vai ser salvo. Se fosse todo mundo, o mundo estava hoje todo exaltando o Senhor Jesus. O mundo estaria glorificando ao Senhor Jesus. Mas o mundo não está glorificando ao Senhor Jesus. Por quê? Porque nem todos serão salvos. Os salvos, irmãos, eles virão a Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos libertou. Quando a palavra diz assim, pela graça sois salvo, Ele está dizendo, olha, pelo favor imerecido de Deus, vocês foram libertos do domínio de Satanás, do domínio do diabo. Irmãos, quantos de nós aqui, outrora, bebíamos, fumava, drogava, tinha problema com a glutonaria, muitas vezes era fornicador, adúlteros. Quantos de nós, irmãos? Mas Jesus, Ele entrou na nossa vida, e toda a força de Satanás que nos oprimia, que nos dominava, o Senhor Jesus aniquilou essa obra do diabo. E aqui hoje nós estamos agora, não mais como antigamente, irmão, mas com uma vida santa, uma vida no caminho, marchando para a glória, marchando para o céu. Nós fomos salvos, nós fomos libertos do poder das trevas, do poder do diabo. Satanás não tem mais domínio sobre nossas vidas. Nós fomos libertos, irmãos. Você quer ver um exemplo para você compreender a respeito da salvação? Olha só, o povo de Deus, o povo de Israel, cativo de Faraó, lá no Egito. E o Egito, ele simboliza o mundo. Quando nós falamos do Egito, nós olhamos para o mundo. E Faraó, ele prefigura Satanás. E aquele povo, no momento, eles lembram, eles olham para a situação deles, talvez não todos, mas alguns, e eles clamam ao Senhor. E Deus levanta um libertador. E esse libertador, chamado Moisés, ele prefigura o Cristo, o nosso Jesus, nosso Deus. E ele é levado, então, ele vai até o Egito. E através da vida dele, aquele povo que estava sob o domínio de Faraó, aquele povo, então, agora é liberto da escravidão. Ele é liberto da escravidão, eles foram salvos. Agora, um detalhe, irmão, o povo foi liberto. Eles não estão mais agora sob o domínio de Faraó. Agora, aquele povo vão ficar no Egito? Vai ficar no Egito? Eu fui salvo, o Senhor me libertou das obras das trevas. Eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu batizei. Eu vou ficar no mundo? Eu vou ficar indo em bares? Eu vou continuar frequentando os mesmos ambientes que outrora eu frequentava? Não, irmão. Você foi liberto. Você tem que sair do Egito. O Egito não é o teu lugar. O teu lugar é uma terra que o Senhor preparou para você, a terra prometida. Só que tem um detalhe: você saiu do Egito, irmão, você foi salvo, você foi liberto, você não está mais agora sob o domínio do diabo. Agora você vai trilhar o deserto. E no deserto muitas vezes a gente é provado. No deserto não vai ter falta de água. Muitas vezes no deserto não vai ter aquele churrasquinho que tinha no Egito. Tem lutas, tem adversidade. Mas no momento de fome tem maná. Durante a noite
tem uma tocha de fogo para te guiar. O Senhor está guiando a tua vida. Durante o dia, tem uma nuvem sobre a tua vida te conduzindo a tua família, conduzindo a tua vida, irmão. É o Senhor operando. O problema de muito crente é que eles são salvos, mas eles acham que não tem problema. Eu vou continuar no Egito, eu vou continuar vivendo a minha vida, curtindo a minha vida. Isso é um engano do diabo. Então muitas vidas perecendo por achar que não tem problema. Como dizem muitos crentes por aí, não tem problema não, você é radical, vocês são muito radicais, são xiita, para referir-se a nós. Não, irmão, nós fomos salvos. Nós estamos agora na terra, no deserto, marchando para a terra prometida. Tem muito crente que estão dentro da igreja e vivem no pecado. Eles não são igreja. Eles não são igreja. Eles são falsos profetas. Eles vivem no pecado. E quem vive no pecado não tem nenhuma parte com Deus, irmão. Quem vive no pecado não tem nenhuma parte. Uma coisa é nós pecarmos, porque a natureza humana, a minha natureza, ela tem uma inclinação para o mal. Mas isso não me dá o direito de ter uma vida do pecado. O Senhor, Ele não permite que nós venhamos viver na prática do pecado. Mas tem muito crente que vive no pecado. Está muita gente no altar, muita gente em adultério, muita gente no engano, no altar, orando pelas pessoas, mas Deus não opera através da vida deles. Eu citava aqui para os irmãos ontem de uma irmã, ela citando um indivíduo uma vez, acho que eu até comentei isso aqui com a igreja, ela falando para mim: olha, fulano de tal, referindo ao pastor, ela estava congregando nessa igreja, esse homem ele é muito bom, ele é muito bom, ele só tem um probleminha. Quando ela falou para mim assim, ele só tem um probleminha, eu conhecia ele, eu sabia qual que era o probleminha que ela falou que ele tinha. Eu falei: misericórdia, irmã, probleminha, um homem adúltero, um homem extremamente adúltero, isso é probleminha, isso é um problemão, isso é um servo do diabo no altar, mentindo, proferindo maldição sobre a igreja. Porque quando tem um indivíduo na prática do pecado no altar, ele profere maldição sobre a vida das pessoas. Quando existe um adúltero no altar, o que acontece dentro da igreja? Você vai ver muitos divórcios dentro da igreja, muitos adultérios dentro da igreja. Por quê? Porque tem um servo do diabo profetizando maldição sobre a igreja, irmão. Isso é sério, não é brincadeira. Olha em Abacuque 1,13, eu li para os irmãos aqui o que diz a palavra de Deus. Abacuque, eu falei para os irmãos, depois de Naum se ajudar, Abacuque 3, olha o que diz a palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, desculpa, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Abacuque 1:13. Amém? Acharam, hein? Tu és tão puro de olhos, o Senhor, Ele é tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação, a humilhação, não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, traiçoeiramente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Deus, Ele não pode contemplar, irmão.
O indivíduo que está no pecado, ele não tem ninguém por ele. As pessoas acham, eu posso viver no pecado porque Deus, Ele é amor. A gente ouve esse tipo de coisa, Ele é amor, como se Ele fosse passar a mão na cabeça daquele que vive na prática do pecado. Não, irmão. O homem sem Deus, o homem na prática do pecado, ele é sozinho. É sozinho. Os crentes que abandonam a caminhada, eu preocupo muito com os crentes que abandonam a caminhada, porque nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que existe em todos nós um momento, de alguma forma a gente passa pelo dia mau. Quando o crente passa pelo dia mau, a gente vai aos pés do Senhor Jesus clamar. Não é isso, Laura Fernanda? A gente clama pelo Senhor Jesus. E agora o crente desviado, irmão, olha o que diz Salmo 20. Olha o que diz o Salmo 20 para o crente desviado. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Irmãos, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, como é bom quando nós entramos na presença do Senhor e Deus nos ouve. E Deus ouve a oração. Mas Deus ouve a oração de quem? Daqueles que fazem a vontade do Senhor, daqueles que têm uma vida de retidão, uma vida de santidade. Não é um evangelho qualquer, não, é uma vida de obediência a Deus. Eu falava esse dia até com a irmã Eliane, com a gente conversando, a respeito da oração que chega no coração de Deus. Porque as pessoas, principalmente nesse movimento pentecostal, e olha, eu falo que dentro dessa definição acadêmica, que não é bíblico, do que é pentecostal, tradicional, eu seria um pentecostal. Mas essa loucura pentecostal que a gente observa por aí, sem nenhum fundamento na palavra de Deus, eles acham que a oração poderosa, por exemplo, é aquela que o indivíduo planta a bananeira, grita, sapateia. Essa aí é poderosa. Não, isso não é poderosa. Oração poderosa é a oração feita por um homem, por uma mulher que tem um coração em Deus de obediência. Ele não precisa sapatear, ele não precisa plantar bananeira, ele ora simples. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos em segundo Crônicas, no segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Olha o que diz o texto bíblico. Eu vou explicar o contexto para os irmãos. Ezequias, ele era rei do reino do sul, de Judá, e Deus mandou o profeta Isaías ir avisá-lo, ele estava doente, que era para ele arrumar a casa dele, preparar a casa dele, porque ele iria morrer. Essa foi a mensagem de Isaías para o rei Ezequias, a mensagem de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, ele disse: assim diz o Senhor, a ordem do Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora eu encanto com essa oração. No versículo 2, eu imagino ele aqui numa cama, deitado, enfermo. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: olha a oração desse homem, irmão. Ah, Senhor, ele recebeu a notícia que ele ia morrer.
a oração dele: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha que oração, irmão. Ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Plantou bananeira? Gritou? Falou em línguas? Não. Oração simples. O que aconteceu? Isaías estava saindo, ele estava lá no átrio. O Senhor falou: Isaías, oi, Senhor, volta lá, fala para o rei Ezequias, volta lá que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Oração poderosa. Não tinha grito, não tinha bananeira, tinha vida reta, santidade. O problema dos pentecostais é que eles acham que plantar bananeira é sinal de poder. E as pessoas que não conhecem a Bíblia acham que isso é poder de Deus, irmão. Você sabe quem são os maiores aqui no nosso meio diante do Senhor? Os maiores aqui não é quem está no altar, não. Os maiores são aqueles que oram, que têm intimidade com Deus em oração. Se o altar não ora, não tem intimidade com Deus. Igreja vitoriosa é a igreja que ora, igreja que clama ao Senhor, que busca a Deus em retidão. Isso é uma igreja poderosa. Talvez muita gente tenha sido massacrado pelo diabo. Sabe por quê? Primeiro, irmão, porque não tomou posição. Tem que tomar posição. Pastor, eu tenho um pecadinho. Eu sempre cito o pecadinho de estimação. Aquele pecadinho que você coloca na última gaveta da cômoda e você não abre, você não joga ele fora. E volta e meia você está pegando aquele pecado, e isso está atrapalhando a tua vida, porque isso tira a tua comunhão para com o Senhor. E aí você não tem essa comunhão com Deus. Talvez seja a hora de você pegar esse pecadinho e tirar da tua vida. Pastor, o celular está me levando a pecar, eu tenho problema com pornografia. Joga fora o celular, irmão. Joga fora. A Bíblia chega ao ponto, o Senhor Jesus chega ao ponto para mostrar como ele se indigna com o pecado, que ele diz assim: olha, se tua mão te levar a pecar, corta. Se teu olho te levar a pecar, arranca. Ele está mostrando como que o pecado tem que ser tratado. E as pessoas não, estão na igreja cheia de pecado, achando que Deus é complacente com a vida dessas pessoas. Engano, irmão. Aí você olha para a vida dessas pessoas, vida toda arrebentada, o diabo cirandando, filhos perdidos. Por quê? Não tem comunhão com Deus, por engano, por hipocrisia, por engano. Então, irmãos, o homem liberto, o homem salvo, ele tem uma caminhada com o Senhor. Pastor, o salvo pode perder, ele pode padecer? Claro. Olha, eu fui liberto pelo Senhor Jesus, eu fui liberto, eu estou indo no deserto, rumo à terra prometida. Mas se eu começar a proceder igual aqueles homens no deserto, que queriam voltar atrás, ou que fizeram um bezerro de ouro para adorar, seria semelhante ao crente que está caminhando e quer viver no pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos salvos, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Ele é escrito no livro da vida. Mas veja só o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, ou seja, olha a condição: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, eu fui salvo, o meu nome está escrito no livro da vida, eu fui liberto das garras do diabo. Agora, irmão, se eu não esforçar, se durante essa caminhada pelo deserto eu não esforçar para fazer a vontade do Senhor Jesus e submeter a vontade dele, irmão, a Bíblia está dizendo aqui que meu nome pode ser riscado do livro da vida, porque o nome ele não vai riscar, tirar de maneira alguma daqueles que vencerem, daqueles que permanecerem na palavra do Senhor, permanecerem no Senhor. Esses aí, de maneira alguma, terão o nome riscado do livro da vida. Então nós temos que permanecer. Se você é salvo, irmão, o diabo certamente ele vai investir contra você. Ele olha, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe qual que é o ponto fraco, qual que é como se diz, o calcanhar de Aquiles. E ele vai investir exatamente nessa área. Se o homem tem problema com dinheiro, ele vai investir nessa área para tirar você da presença de Deus. Se o homem ou a mulher tem um problema com o sexo oposto, ele vai investir nessa área para tirar a tua comunhão para com Deus. É assim que ele vai agir. Sempre agiu dessa maneira. Ele estudou Eva, ele estudou Adão, e ele soube a maneira certa de iludibriar, e ele enganou Eva. E Eva ofereceu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal para Adão, e ele também sucumbiu. Agora nós temos que prevalecer firmes. Como é que eu vou prevalecer? Na palavra de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, orando. Crente sem oração não é nada. Crente que não lê a Bíblia é enganado. Não é à toa que os falsos profetas estão aí mentindo para o povo. Mentindo para o povo. Cheio de filósofo nos altares, falando de filosofia. Não fala do evangelho, não fala da Bíblia. Filosofia pura. E as pessoas acham que isso é evangelho. Eles lêem a Bíblia e falam filosofia. Não fala da palavra de Deus. E estão achando que é o evangelho do Senhor Jesus. Então, irmão, esforça-te. Temos que esforçar nessa caminhada para que nós possamos herdar o reino do céu, que é o que Deus tem de mais precioso para nós. Voltando lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Jesus ele vai curar essa mulher. Essa mulher foi salva. Ele diz: olha, a tua fé te salvou. E a salvação, irmão, ela quebra o jugo, né? Por isso que eu levantei essa hipótese, né? E essa conjectura, aonde poderia ser um espírito de enfermidade que estivesse atuando naquela mulher, porque a partir do momento que ela foi liberta, ela foi salva, o que aconteceu? Ela foi curada. Talvez o espírito de enfermidade que atuava na vida dela, quando Jesus ele entra ali, aquele espírito satânico, ele então agora é tirado daquela mulher, ela é restaurada. E aí Jesus acaba de fazer isso e ele vai agora para a casa de Jairo, onde a filha dele tinha morrido. E aí diz assim no versículo 23 do capítulo 9 de Mateus: e Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: tirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Logicamente, riram dele. Por quê? Porque ela estava morta. E eu vou entrar nessa questão que eu tenho falado para a igreja a respeito da morte. Somente um homem é capaz de dar vida ao morto. Somente um homem, que é o Senhor Jesus. Somente Jesus fez exatamente isso. Alguns homens o Senhor permitiu, em momentos especiais ali, que foi Paulo, Elias e Eliseu também, que ressuscitaram alguns mortos. Exceção, mas o restante foi Jesus. Somente Jesus, ele pode dar vida aos mortos. Somente Jesus pode fazer isso. Por quê, irmãos? Porque não é simplesmente a regeneração do corpo. Lázaro estava 4 dias morto e o corpo dele foi regenerado. Ou seja, o corpo dele estava apodrecido e houve uma regeneração do corpo. Mas
isso é suficiente? Isso não é suficiente. Inclusive, eu acredito, e eu tenho mostrado isso para os irmãos na palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 13, que o anticristo, ele vai fazer isso. Ele vai fazer algo semelhante e vai enganar a muitos. Aqueles que gostam de milagre, que vivem atrás de milagre, que não entende que a vida cristã não se fundamenta em milagre, mas na obediência à palavra do Senhor, à palavra do nosso Deus. A Bíblia diz assim no Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 13, que o anticristo ele vai fazer grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ele vai fazer descer fogo do céu, irmão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: esse momento não está distante, esse momento está muito próximo. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, que eu tenho falado para os irmãos que vêm no estudo aqui, nas terças e no sábado. Eu vou dizer uma coisa para a igreja: o anticristo, ele vai pegar um corpo, ele vai num velório, e vai ter um corpo ali, e ele vai fazer aquele corpo levantar e andar, e ele vai enganar muita gente, porque aquele corpo que estava morto, aquele corpo levantou do caixão, andou e começou a falar. Aí você vai, mas como que é isso, pastor? O diabo, ele vai ter esse poder? Não, irmão. Quando eu disse que somente Jesus, ele tem o poder para dar vida, somente Jesus, e uma única exceção foi Paulo, foi Elias e Eliseu, porque não é simplesmente fazer um corpo levantar. O que o diabo vai fazer? Ele vai entrar um demônio naquele corpo, porque ele faz isso. Vai entrar um demônio naquele corpo, e aquele corpo vai levantar. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 14 de Apocalipse 13. Olha o que diz a Bíblia aqui: e foi concedido ao anticristo que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. Ele vai fazer a imagem falar, irmãos. Ele vai fazer a imagem falar, aquela imagem vai abrir os lábios e vai falar. E eu acredito que um morto vai levantar, para quê? Para enganar as pessoas, porque um demônio vai entrar no corpo dela. E aquilo ali não é a pessoa que reviveu, não. Porque para o indivíduo reviver, para o indivíduo ressuscitar, não é simplesmente o corpo estar restaurado. Precisa que o espírito da pessoa, ela entre no corpo. E somente Jesus, irmão, somente o Senhor Jesus tem a capacidade de mandar o espírito de alguém que morreu, que está no paraíso. Alguém que foi para o inferno jamais vai ressuscitar. Alguém que está no inferno nunca vai ressuscitar. Jesus nunca ressuscitou alguém que estava no inferno, porque quem vai para o inferno não volta. Mas alguém que está no paraíso, o Senhor Jesus pode. Ele tinha esse poder de mandar o Espírito entrar no corpo do morto e aquela pessoa reviver. Foi o caso do filho da viúva de Naim, que estava morto, e o Senhor Jesus chamou ele e ele reviveu. Da mesma forma Lázaro ainda tinha um detalhe: o corpo de Lázaro estava em decomposição, irmão. Aquele homem estava 4 dias morto. Jesus restaurou o corpo dele completamente, e aí o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. E o espírito dele que estava no paraíso, o espírito dele sai de lá e ele entra no corpo, e o Lázaro verdadeiro, ele levanta. Poder sobrenatural de Jesus, irmão. Poder sobrenatural do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, os crentes que não conhecem a Bíblia vão ser enganados. Quando eu estou falando para os irmãos filosofia pura, muitos lugares não pega a palavra de Deus, pega filosofia, só filosofia. Você vai ter, você vai ganhar, Deus vai te dar. Onde está isso na Bíblia, irmão? A Bíblia fala de
homem negar a si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, é isso que a Bíblia diz. Pobre de espírito, o homem, a vida dele não é nada, ele vive para Cristo. O apóstolo Paulo, no final da carreira dele, preso, um homem que abriu mão da sua família, da sua vida religiosa, encontrou Jesus. Aquele homem, ele padeceu nessa caminhada, e quando chega na última carta dele, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aquele homem é um vitorioso, irmão. Paulo é um vitorioso, por quê? Porque ele permaneceu até o fim. Ele não abandonou a caminhada. Ele não abandonou a caminhada. Que Deus conceda que nós não venhamos jamais abandonar a caminhada, que nunca nós venhamos deixar o caminho que é Jesus, irmão, e que nós venhamos olhar para Ele. Jesus, ele chama então aquela menina. As pessoas estavam ali, riram, porque ela estava morta. E no versículo 25, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou na mão, e a menina levantou-se. Ah, irmão, Jesus, esse é o nosso Deus. Foi esse que me tirou das trevas, foi esse que tirou das garras do diabo, foi esse que tirou você das garras de Satanás, e fez de você um vaso precioso, homem de honra, mulher honrada, servo do Senhor Jesus Cristo. Não vale a pena desistir, não vale a pena desistir, pelo contrário, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu falei para um jovem, falei: olha, você tem, esse jovem é crente, falei: você precisa experimentar o sobrenatural de Jesus, de Deus. Entra no teu quarto e busca Ele em oração e fala: Senhor, eu quero Te conhecer mais, eu quero Te conhecer, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ver o Teu sobrenatural, Pai. Deus quer se manifestar a nós, irmãos. Jesus quer se manifestar a nós. Amém? Essa menina reviveu. Foi uma das que Jesus ressuscitou. Lázaro, o filho da viúva de Naim, e essa filha de Jairo. Se não estou esquecendo alguma mais, acho que são os 3 somente. Somente Ele pode ressuscitar mortos. Ninguém pode. Quando eu vejo alguém falar: o fulano de tal ressuscitou morto, eu não acredito. Porque não é simplesmente ressuscitar, fazer um corpo morto levantar. Você tem que ter uma autoridade tamanha com Deus, que o espírito daquele indivíduo que está no paraíso, porque a Bíblia diz que quando alguém morre, o espírito, se morre com Deus, o espírito vai para o paraíso, O Senhor Jesus falou para aquele salteador que hoje mesmo ele estaria no paraíso. Então, quando a gente morre, a gente vai para o paraíso. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno, e no inferno ninguém volta, irmão. Mas Jesus, Ele tem esse poder. Homem nenhum tem esse poder. Quando a gente olha a história da igreja, grandes homens de Deus, os heróis da fé do século 17, 18, você não vê nenhum desses homens falando que ressuscitou mortos. Esses homens tinham uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, comunhão plena com o Senhor. Agora os falsos profetas ficam enganando o povo, falando que ressuscitou morto. É muito forte isso, irmão. Porque, como eu disse, não é apenas o corpo, é o espírito que está no paraíso. Ele tem que voltar para entrar naquele corpo novamente. Amém? Eu vou orar. A irmã Eliane, nós oramos, pedimos ao Senhor. A gente tem orado pelo filho dela, Paulinho. Oramos domingo, oramos na terça, intercedendo. E ela vai dar o testemunho. Amém? Ele está com câncer, estava com câncer. Mas vamos orar ao Senhor primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por este momento. Agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz.
Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, meu Deus, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de poder me dirigir a Ti em oração e chamá-lo de meu Deus, meu Senhor, meu refúgio, minha fortaleza. Senhor Jesus, entre nas nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, que a salvação seja manifesta em cada vida, em cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa entrar nas nossas vidas, quebrando os grilhões, ó Pai. Meu Deus, se Satanás ainda, Senhor, ele tem um ponto de acesso nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda depressão do nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito de enfermidade, toda enfermidade, o espírito de morte, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus amado. Senhor Jesus, fica conosco, Pai, em o nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Quero convidar a irmã Eliane para dar um testemunho.